Olá, como vocês estão? Vejam só, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre pronomes, certo? O que é pronomes? É uma classe de palavras, tá? E essa classe de palavras, ela é considerada variável, ou seja, ela pode ser modificada, né? Ela pode sofrer uma modificação e que identifica. Na língua, ela vai identificar na língua os participantes da interlocução, ou seja, do diálogo, certo? O diálogo entre duas pessoas, primeira e segunda pessoas discursivas, né? E os seres, ou eventos, ou situações às quais o discurso faz referência. Isso quando a gente faz referência à terceira pessoa discursiva. E dada a sua função referencial, os pronomes são também importantes elementos para o estabelecimento de coesão textual, ou seja, ele serve como ligamento entre partes de um texto, para dar sentido a esse texto. Vamos ver as especificações desses pronomes. Bom, os pronomes são palavras que servem para substituir um nome, né? Por exemplo, Maria foi ao parque cedo. Ela estava bem disposta. Esse ela está substituindo o nome Maria, né, para não existir a repetição, porque a repetição deixa o texto cansativo, né? Então essa substituição ela é necessária para deixar o texto coeso, coerente. Bom, os pronomes, eles podem ser classificados em pronomes pessoais do caso reto e oblíquo, pronomes relativos, possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos, pessoais de tratamento e reflexivo. Neste capítulo, nós vamos estudar os pronomes pessoais do caso reto e oblíquo, os pronomes pessoais de tratamento e os pronomes possessivos, certo? São esses os pronomes que nós iremos estudar. Os pronomes, eles podem ser classificados ou identificados como pronomes substantivos e pronomes adjetivos, certo? Além da classificação que a gente viu, com funções específicas, ele pode possuir essas especificações também, certo? O pronome substantivo. O que quer dizer isso, pronome substantivo? É aquele que é usado somente para substituir um substantivo, como o exemplo que nós vimos anteriormente, né? A menina foi embora. Ela foi embora. Esse ela está substituindo quem? A menina. A menina é um substantivo. Logo, esse ela vai ser classificado como pronome substantivo, certo? E o pronome adjetivo? O pronome adjetivo ele serve para modificar ou alterar um substantivo. Veja, minha casa está limpa. Esta ação foi ótima. Minha casa. Minha, ele modifica o sentido da palavra casa. Por que ele modifica, professora? Ora, quando eu falo a casa está limpa, pode ser de qualquer um. Mas quando eu especifico a minha casa, esse minha me dá uma ideia de posse. Então ele modifica, não é qualquer casa que eu estou falando de uma casa específica, eu estou falando da casa que me pertence. Logo, o pronome minha vai ser classificado como um pronome adjetivo. Veja, ele acompanha o substantivo para modificar o sentido dele, certo? Então, essa é a diferença. Então, vamos falar um pouquinho sobre os pronomes pessoais, tá? Por que pronomes pessoais? Os pronomes pessoais são aqueles que se referem especificamente a seres. Por exemplo, Ricardo ainda não chegou. Ele está na casa de Rita. Ele faz referência a quem? Faz referência a Ricardo, certo? Então, ele está substituindo um nome, especificamente um ser, certo? Os professores nos orientam
nos orientaram corretamente. Esse nos está fazendo referência a quem? A alunos, não é assim? Não está fazendo referência a professor, né? Os professores nos orientaram. Então, os professores orientam a alguém, não é isso? Muito bem. São divididos em, os pronomes pessoais, eles são divididos em pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Substituem os nomes e indicam as pessoas do discurso. Tá. Quais são os pronomes pessoais do caso reto? Os pronomes pessoais do caso reto substituem os nomes, seres que, em uma frase, executam alguma ação. Clara amou Tiago. Ela amou muito. Veja. Quem está substituindo Clara? Ela. Ela é um pronome pessoal do caso reto. Certo? Os pronomes pessoais do caso reto são eles, ó. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tá? Veja, eu e nós, primeira pessoa. Eu, primeira pessoa do singular, nós, primeira pessoa do plural. Tu e vós, segunda pessoa. Tu, segunda pessoa do singular, vós, segunda pessoa do plural. Ele e eles, e aí entra também ela e elas, certo? Terceira pessoa. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Eles ou elas, terceira pessoa do plural. Lembrem-se, eles vão substituir nomes, certo? Em uma frase, nomes, seres, e sempre vão executar alguma ação. E os pronomes pessoais do caso oblíquo? São os pronomes utilizados para indicar as pessoas do discurso que recebem alguma ação. Veja, os pronomes pessoais, eles praticam, eles indicam a ação, certo? Aqui nos pronomes pessoais oblíquos, eles recebem alguma ação. Olha lá, Laura falou comigo sobre o acidente. Ele recebeu a ação, certo? Antônio entregou a ti o discurso. Então, o ti aí ele recebe a ação, tá certo? Tiago viu a caneta. Ele comprou-a. Veja, o a tá substituindo quem? A caneta, certo? A caneta está recebendo a ação, está sofrendo a ação, certo? Tiago matou João. Ele matou. Veja, ele, pronome pessoal, praticou a ação, certo? João está sendo representado pelo O, recebeu a ação. O pronome reto executa a ação. O pronome oblíquo recebe a ação. Os pronomes pessoais oblíquos átonos. Os pronomes sem uma sílaba tônica, além de serem usados sem nenhuma preposição. Então, os pronomes átonos, eles são utilizados sem a utilização de preposições, tá? Os pronomes pessoais oblíquos, na primeira pessoa representados por me e nos, segunda pessoa te e vos, terceira pessoa oa, lhe, si, os, as, lhes e si. Os pronomes pessoais oblíquos tônicos são aqueles que sempre ocorrem após uma preposição, eles sempre vão aparecer depois de uma preposição e possuem uma tonicidade silábica, ou seja, possuem uma sílaba forte. Mim, comigo, e conosco, primeira pessoa. Segunda pessoa, ti, contigo e convosco. Terceira pessoa, si, consigo, si, consigo. Dentro do pronome lhe, a preposição para. Então, Pamela entregou para Maria. Ela entregou-lhe. Então, esse lhe, dentro do lhe, a gente vai ter o sentido da preposição para,
certo? Os pronomes de tratamento. Os pronomes de tratamento, eles são utilizados para indicar um grau de respeitabilidade ou de reverência ou respeito em relação a uma pessoa específica. Por exemplo, Vossa Santidade, o Papa, chegou ontem em São Paulo. Então, Vossa Santidade é um pronome de tratamento que é utilizado especificamente para o Papa, né? Aí você, senhor, senhora, Vossa Senhoria. Esses pronomes de tratamento são utilizados para pessoas em geral. Vossa Santidade para papas, Vossa Alteza, príncipes e princesas, Vossa Majestade, reis e rainhas. Vossa Excelência, juízes e presidentes, Vossa Magnificência, reitores, Vossa Excelência Reverendíssima, arcebispos. Aqui eu coloquei apenas alguns pronomes de tratamento. Vocês têm uma lista mais completa no livro de vocês, certo? Quando se estiver falando diretamente com a pessoa em questão, usa-se o vossa. Exemplo, Vossa Santidade virá ao Brasil em que ano? Quando se fala diretamente com a pessoa. Quando não se fala diretamente com a pessoa, mas se fala sobre a pessoa, usa-se o sua. Exemplo, Sua Santidade virá ao Brasil em 2014, ele me disse. Então, ele não está falando diretamente com a pessoa, mas está falando sobre a pessoa. E aí usa-se o pronome sua, certo? Ao invés de vossa. Então, agora nós iremos falar sobre os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, eles são utilizados para indicar individualmente posse, certo? Eles nos dão a ideia de posse. Minha mãe quebrou o carro na avenida. A mãe era de quem? Minha, né? Então, é a primeira pessoa aí, certo? Nossas mães foram ao shopping juntas. Então, a minha mãe e a mãe de mais alguém foi ao shopping, né? Então, esse nossa indica a primeira pessoa do plural. Posse também. Quais os principais pronomes possessivos? Ou quais os pronomes possessivos? Meu e minha, nosso e nossa. Teu e tua, vosso e vossa. Seu e sua, seus e suas. Tem uma tabelinha também no livro de vocês, tá certo? Qualquer dúvida, só me procurar no privado. Beijos. Tchau.